A primeira situação que nós temos, aí eu coloquei aqui o conceito de recurso, né? Ato ou meio pelo qual a parte vencida, o Ministério Público ou terceiro utilizam para demonstrar seu inconformismo em uma decisão. Primeira circunstância aí de muita importância, vejam. Parte vencida. Parte vencida. Né? É preciso, na verdade, e aí para a própria demonstração do interesse, né, recursal, que a parte que vai apresentar, que vai interpor o recurso, tenha sido vencida. Né? Tem sido vencida, né? No todo ou em parte. Um ponto, na verdade, de insurgência ela vai ter que demonstrar com relação aí ao próprio recurso. Então, quem é que pode recorrer? A parte, né? E a parte vencida, no todo ou em parte dentro da própria decisão. O Ministério Público também pode recorrer, e o terceiro. Só que o terceiro só pode recorrer na condição de ele ter sido, portanto, prejudicado. Tá? Exatamente isso. Utilizam aí o meio, portanto, para manifestação sem conformismo, que é o recurso, de uma decisão. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática, integrante do tribunal, porque agora, modernamente, os desembargadores do tribunal, eles têm superpoderes. Aquela situação antiga que nós falávamos do processo, né, na matéria recursal, de que as decisões de julgamento dos recursos pertencerão e serão realizadas por um órgão colegiado, faz parte do passado. Exatamente isso. Hoje nós podemos ter, portanto, decisões monocráticas, julgando exatamente o recurso. Né? É algo novo, portanto, dentro da sistemática processual. Aqui eu coloquei, vejam lá, decisão. Fundamentalmente, o recurso cabe de uma decisão. É uma manifestação judicial, portanto, né, que nós temos lá decisão, né, decisão interlocutória, nós temos aí a própria sentença, nós temos o acórdão e nós temos também os despachos. Vejam, a princípio, via de regra, não cabe recurso de despacho. Não cabe recurso de despacho. A princípio é isso. Por que eu falei a princípio? Porque nós temos uma corrente doutrinária que entende do cabimento do recurso, até mesmo do despacho. Né? No caso, o recurso seria os embargos de declaração. Nós vamos falar aí adiante. Postulando que, nesse recurso, anular ou reformar aí a própria decisão recorrida, ou ainda esclarecer melhor, né? Integrar aí uma decisão, no que é no caso exatamente dos embargos de declaração. Então esse é um conceito, eu estou colocando uma situação, portanto, ampla, né, naquilo que os diversos autores acabam abordando e explorando, para nós começarmos a trabalhar com relação a essa questão dos recursos. O recurso, na verdade, vejam, ele é um meio endoprocessual, é de dentro, portanto, do próprio processo. Exatamente isso. Ele acaba, portanto, o recurso, você acaba impugnando uma decisão judicial e ele é interposto dentro daquele processo. Exatamente isso. É o meio, portanto, que a doutrina fala endoprocessual. Diferente é, no caso, suponhamos, de uma ação rescisória. É um meio extraprocessual. É um meio extra. Não se dá naquele mesmo processo. Se instaura um novo processo, né? Um novo processo. Portanto, e aí, na ação rescisória, é uma forma também de impugnação de decisão judicial, né? Assim como o recurso, ou os recursos, tá? Só que na ação rescisória, ela é uma forma, um meio, portanto, extraprocessual. Não se dá naquele mesmo processo, se dá, portanto, num outro processo, né? Instaurado ou promovido, portanto, especificamente por conta daquela decisão, a que se pretende anular. Né? Então, nós temos essas duas circunstâncias aí importantes de se verificar. Porque dentro da universalidade das formas ou dos meios de impugnação das decisões judiciais, nós temos os recursos, caráter, portanto, endoprocessual, e no caso citei aqui o exemplo da ação rescisória, que é, portanto, aí extraprocessual num outro processo. Nós temos os pressupostos subjetivos e os pressupostos objetivos. Os pressupostos subjetivos são aqueles, portanto, ligados
a qualidade necessária à pessoa do recorrente. Subjetivo ligado à pessoa do recorrente. Nós temos que verificar a questão da legitimidade, né, e a questão do interesse. Né? Então, legitimidade é algo mais simples, é parte legítima para poder recorrer, aquela que já era, portanto, parte legítima para poder promover ou responder à própria ação judicial. Nós temos também a circunstância do terceiro, que tem que demonstrar, portanto, ser um terceiro interessado, né, e que tenha sido também prejudicado. E a questão do interesse. O interesse se cinge exatamente dentro da circunstância de prejudicialidade, de gravame, né, de ter perdido, portanto, algo. Né? Então, a ideia do interesse é esta. Ninguém pode recorrer se ganhou tudo aquilo que pediu. Se o autor requer, portanto, a condenação do réu em 10 mil reais e o juiz condena o réu nos 10 mil reais, senhores, o autor vai recorrer do quê? Nada. Não tem interesse, porque não perdeu nada, não foi prejudicado, não tem nenhum gravame, não tem nada. Ele carece, portanto, de interesse recursal. Exatamente isso. E os pressupostos objetivos estão ligados intimamente ao próprio recurso. A questão da tempestividade, óbvio que para cada recurso nós temos um prazo para a sua interposição. Nós sabemos que a grande maioria, né, tem o prazo de 15 dias. Só nós verificarmos lá no artigo 496 do Código de Processo Civil, que fala: são cabíveis os seguintes recursos. Aí começa a apelação, que são 15 dias. O recurso de agravo são 10. E aí vai. Embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial extraordinário, embargos de divergência, todos de 15 dias. Exceto os embargos de declaração, que o prazo, portanto, é de 5 dias. Então, nós temos aí a circunstância, né, do artigo 496, e o artigo 496 apresenta um rol de recursos, né? São cabíveis os seguintes recursos, 2 pontos, tais. Este rol que apresenta o artigo 496 é um rol taxativo, não é um rol exemplificativo. Ele, portanto, fixa os recursos dentro dessas possibilidades e só, exatamente isso. Né? E aí dispõe aí a questão mais adiante, no artigo 508, vai acabar dispondo a questão de prazos e assim por diante. Portanto, tempestividade, está ligada à questão do próprio prazo para a sua interposição. Cabimento, nós temos a possibilidade de verificar qual o recurso adequado para cada decisão judicial. Qual recurso que tem, por sua vez, cabimento. Estudando aí a matéria recursal, você vai poder verificar exatamente qual o recurso mais adequado para cada decisão judicial. A ideia, portanto, é da chamada unirrecorribilidade. Né? Para cada decisão judicial haverá, portanto, somente um recurso. Tem uma exceção aí, essa circunstância, que é o próprio acórdão proferido pelo tribunal, que julga recurso de apelação, que, embora possam ter outros, mas que também tem possibilidade de, simultaneamente, interposição de recurso especial e recurso, né, e o recurso extraordinário. E tem 2 recursos cabíveis para aquela mesma decisão. E a questão do preparo. O preparo é importante. Né? O preparo é importante porque, se o preparo não for recolhido, né? O recurso, portanto, não será conhecido. Exatamente isso. E o preparo é importante. Não recolher o preparo, não vai ter outra oportunidade. A não ser uma exceção, cujo recolhimento é menor, nós vamos verificar depois. Na questão do recurso de apelação, nós temos o recurso de apelação que tem início, portanto, ali a partir do artigo 513 do Código de Processo Civil. Os senhores nem precisam se preocupar em tomar nota dos slides, nem nada, porque os senhores receberam esta ficha, né, essa ficha menor, depois vão entregar, e aí eu vou encaminhar os slides para os senhores. Né? Nem precisam se preocupar em anotar.
né? Porque realmente são 60. Então não precisa... Não preciso. Pessoal pensou que era brincadeira e é verdade. Por isso que eu imprimi tudo pequenininho, assim, para não gastar tanta folha. Não consigo nem ler. Mas... E aí o pessoal agora é bacana, porque agora o pessoal não anota mais, mas fica com a caneta e fica assim, ó. Nossa, foram 10 só até agora. O cara não para de falar 15. Isso aqui não vai acabar nunca. Mas podem ficar tranquilos que acaba. Uma hora ou outra da manhã, isso vai acabar. Manhã, sim, da madrugada, né? Mas temos aí, portanto, a questão do recurso, de apelação, né, o recurso de apelação que tem cabimento, portanto, da sentença, né? Então, a ideia maior que nós temos é exatamente esta circunstância que vem do recurso de apelação. Exceto na decisão, né, que exclui litisconsorte ou no indeferimento liminar de reconvenção, que nesse caso o cabimento é de agravo de instrumento. Tá? Aí, nesse caso, o recurso é outro, embora a própria questão de efeito liminar aí da reconvenção se dê por sentença, veja, o recurso apropriado, ele é, na verdade, aí, recurso de agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade, tem a questão da própria tempestividade, prazo de 15 dias, do artigo 508. A questão da regularidade formal, está ali no artigo 514. A apelação interposta por petição ou dirigida ao juiz conterá nome, qualificação das partes, fundamento de fato, de direito, pedido e nova decisão. Isso é importante, isso tem que ter, né? A questão da regularidade, quanto à forma do próprio recurso, tem que preencher aí tudo isso, tem que preencher esses requisitos, portanto, aí, para a admissibilidade. Também a questão do próprio preparo. Preparo que é disposto no artigo 511 e no artigo 519. Na interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o preparo. Tem que ir lá comprovar. O 519, aí uma primeira atenção, 519 fala: provando o apelante justo impedimento, o juiz relevará a pena de deserção, fixando o prazo para efetuar o preparo. Isso vai ocorrer, a decisão referida neste artigo será irrecorrível. Então, bom, neste caso, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de uma complementação do preparo, se for o caso, né? Então, veja, primeiro que o juiz pode, dadas algumas circunstâncias, alguma situação, relevar a deserção por conta do não recolhimento, se o motivo for justificável. Essa é uma situação, né? Vamos supor, hoje, greve do sistema bancário. Você pode pensar assim, mas, doutor Zakimi, o fulano, o recorrente, poderia ter recolhido pela internet, online. As pessoas não são obrigadas a dispor de um determinado meio ali, não dá como obrigá-los. A lei não obriga essa circunstância, né? E veja, greve do sistema bancário. Você vai colocar lá que não houve possibilidade de recolhimento do preparo por conta de um fato público notório, que é a greve do sistema bancário, que impediu a parte, portanto, de recolher. E o juiz relevará, dará oportunidade para recolhimento. Uma outra situação vai ocorrer quando o recolhimento do preparo se dá a menor do que o valor disposto para ser recolhido. Daí a seguinte circunstância, a seguinte situação. Vamos supor que o preparo a ser recolhido seja no valor de R$300 e você recolheu 280. Pode ter o prazo adicional dos 5 dias para recolher? Sim, poderá haver o prazo de 5 dias. Agora, se o valor é de 300, você recolheu 30, não vão dar o prazo para você. Deserção do recurso. Mas por quê? Porque, na verdade, embora a norma fale de forma aberta, genérica, né, não fixando, na verdade, o quanto ou percentuais, doutrina e jurisprudência têm entendido que quando o valor for exacerbado, o valor for muito grande, então não cabe mais a possibilidade de complementação. E vai ser dado o recurso como deserto. Exatamente isso. Isso aqui já tem entendido aí, portanto, os tribunais. Tem consolidado, portanto, o entendimento dentro dessa situação.
E quando nós falamos em entendimento dos tribunais, veja, normalmente, dentro das nossas pesquisas, até porque estamos em São Paulo, cinge-se, na verdade, mais ao próprio Tribunal de São Paulo, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, se tratando de justiça comum estadual, ou TRF da terceira região, e assim por diante. Nesse slide eu sei que tem bastante informação, mas o juiz, recebida, portanto, né, a apelação, o juiz vai declarar os efeitos em que vai receber a apelação, e aí nós temos a possibilidade de recebimento no efeito suspensivo e devolutivo, ou somente no efeito devolutivo. Estou falando dentro de uma circunstância, portanto, tradicional, clássica. Né? A reparação será recebida no efeito devolutivo e suspensivo, ou somente no efeito devolutivo. Se o magistrado acabar incorrendo em qualquer injustiça ou ilegalidade, vamos dizer assim, com relação à questão do recebimento, da declaração do efeito que recebe a apelação, a parte terá a alternativa de, por agravo de instrumento, né, acabar buscando no tribunal o efeito ao recurso de apelação interposto que o juiz de primeiro grau não lhe tenha dado. Exatamente isso. Lógico também que é importante salientar, dentro do princípio constitucional do contraditório, interposto o recurso de apelação, a outra parte poderá apresentar as contrarrazões. Né? Exatamente isso. Quando as duas partes recorrem, tanto o autor quanto o réu recorrem, né, o réu apresentará contrarrazões do recurso interposto pelo autor, e este, por sua vez, apresentará contrarrazões do recurso interposto aí pelo réu, cujo prazo também é de 15 dias, o mesmo prazo. Aqui fala, na verdade, no artigo 520, será recebido no efeito devolutivo e suspensivo, né? A princípio isto, portanto, traz como regra. E aí, a segunda parte do 520 será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo quando interposta de sentença que, e aí tem o rol ali do artigo 520 do Código de Processo Civil, que trata quando a apelação será recebida somente aí no efeito devolutivo. E o que é, na verdade, essa circunstância do efeito suspensivo e devolutivo? O efeito devolutivo quer dizer, portanto, que devolve-se, né, para o tribunal a verificação, portanto, da matéria impugnada. E, na verdade, dentro de uma situação mais extensiva, devolve-se todo o processo para que o tribunal possa verificar a sua regularidade. E o efeito suspensivo vai se dar quando não poderá ser praticado nenhum outro ato naquele processo. Exatamente isso. Nem mesmo execução provisória. Então, nenhum ato poderá ser praticado, se for dado o efeito suspensivo, nem mesmo execução provisória. Se o efeito dado ao recurso só for devolutivo, pode a parte que ganhou, pode extrair carta de sentença, portanto, e promover aí a execução provisória da sentença. E os autos, com o recurso, acabam indo, portanto, para o tribunal. Exatamente isso. Agora, se o juiz conceder, portanto, efeito suspensivo e devolutivo, né, não tem jeito, porque não vai poder ser praticado nenhum ato e o processo vai inteiro lá para o tribunal. Exatamente isso. Tem uma situação que é a questão do efeito, alguns autores tratam, a questão do efeito translativo, né, o chamado efeito translativo. O que nós estamos trabalhando? Qual que é a ideia que nós trabalhamos? O seguinte, temos o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Suspensivo, ok, que suspende, não pode praticar mais nada. E o devolutivo? O devolutivo quer dizer que devolve, portanto, para o tribunal toda a matéria impugnada. Lembra daquele princípio da vedação, da proibição da reformatio in pejor, ou seja, não dá para se reformar a decisão para pior, no sentido de que o sujeito não pediu aquilo. Exemplo, o autor promoveu a ação pleiteando que o réu fosse condenado em 50 mil reais. O réu acabou sendo condenado em 30 mil reais.
Quem é que pode recorrer desta decisão? Tanto o autor, porque queria 50 mil, como o réu, que acha que nem mesmo os 30 deveria ser condenado. Mas vamos supor, somente o réu é que recorre. O réu recorre e diz, olha, eu não devia ser condenado nem nos 30, eu quero que você reduzisse isso aí a nada. Ou, quando muito, a 5, 10. Né? Ou seja, o réu que foi condenado a 30 está recorrendo para a redução deste valor. Pelo princípio da impossibilidade, né, ou da não reformatio impediens, da reforma, portanto, para piorar, o tribunal que não tem recurso do autor, só tem do réu para diminuir, o tribunal não pode majorar o valor. Porque não dá para piorar, portanto, a situação, né, daquele que foi o único que recorreu. Agora, se autor recorre para aumentar e o réu está recorrendo para reduzir, pode o tribunal diminuir ou aumentar. Aí tudo bem. Mas se o recurso só foi do réu, isso não pode existir. Compreenderam a situação? Essa é uma circunstância. Outra situação, e aí é a questão do efeito translativo. Tem certas matérias processuais que, porventura, veja, que são aí de ordem pública. Né? Exemplo, a questão de prescrição e decadência, a questão da própria legitimidade. Vamos supor a seguinte circunstância, e é aí que reside a questão do efeito translativo. Veja, o tribunal, embora a ação tenha sido julgada procedente, só o réu é que recorreu. A ação julgada procedente, só o réu que recorreu. Só o réu. O tribunal verifica lá, na hora de julgar o recurso de apelação, que existe uma questão de legitimidade de parte. Olha aqui, o réu é parte legítima. Não tinha nem que estar aqui. O tribunal pode anular a sentença? Pode ou não pode? Pode. Mas espera aí. O autor não recorreu, é só o réu. Pois é. O tribunal pode, na verdade, aí anular a sentença por conta de reconhecimento do quê? Da ilegitimidade de parte. Algo ou coisa que nem mesmo foi apontada pelo réu. Então, esta é a circunstância do chamado aí efeito translativo. Tá? Exatamente isso. É uma circunstância, portanto, que o tribunal tem praticado nesta forma. O tribunal não verifica somente a matéria impugnada, porventura, mas verifica todo o processo, a regularidade aí de todo o processo, podendo até mesmo, por conta do efeito translativo que a doutrina trabalha nessa circunstância, acabar dando, portanto, aí pela anulação da sentença, reconhecendo uma questão de legitimidade de parte, por exemplo, ou questão de prescrição e assim por diante. Este aqui é um outro ponto importante. Diz lá no parágrafo 3º do 515. Nos casos de exceção do processo em julgamento do mérito, o tribunal pode julgar desde logo a lide se a causa versar sobre questão aí exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Qual era a situação que nós tínhamos no passado? Só para nós podermos compreender e pensar. No passado, o que ocorria? Extinguia o processo sem julgamento do mérito, recorria, ia para o tribunal. O tribunal dizia, olha, está errado, né? Não tinha que o juiz de primeiro grau, não tinha que ter extinto o processo sem resolução de mérito. Tinha que ter, né, julgado o mérito, não tinha que ter feito dessa forma. O que fazia? Mandava para a primeira instância para poder dar continuidade ao processo e adiante proferir o seu julgamento. A reforma processual acabou modificando isso, dispondo o seguinte: neste caso de extinção do processo sem resolução do mérito, em que a prova for unicamente de direito, e estando em condições de imediato julgamento, o tribunal poderá ele anula, portanto, a própria sentença que extinguiu o feito, e por conta que a questão é unicamente de direito e o processo encontra-se maduro o suficiente para poder proferir julgamento, o tribunal profere o julgamento. Exatamente isso. Tá? Então, não precisa mais, como antes, devolver para que possa dar continuidade ao processo a partir dali. Okay? Agora, se, muito embora nós tenhamos a circunstância de extinção do processo sem resolução de mérito, mas o tribunal reconhece que está errado, não tinha que ter extinto, tá? Mas a matéria aí
não for unicamente de direito, e sim for também de fato, fato que tem que ser provado por prova testemunhal, tem que ser provado, portanto, por depoimento pessoal das partes, neste caso, nesta circunstância, não tem jeito. Não tem jeito. Neste caso especificamente, aí o tribunal anula, portanto, sentença, porque não tinha que ter extinto, sem resolução de mérito, né? E devolve para poder que se faça a instrução. Exatamente isso. Colher, portanto, as provas, colher, portanto, ali aquilo que vai realizar a prova da matéria de fato. Exatamente isso. Porque não vai ser o tribunal que vai realizar dentro dessa sistemática. Uma outra situação importante e interessante também hoje em dia na questão do recurso de apelação é a possibilidade de se sanar vícios, né, problemas, portanto, no tribunal. É o parágrafo 4º do artigo 515 do Código de Processo Civil. Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do ato processual. Intimadas as partes, cumprida a diligência, sempre que possível, prosseguirá o julgamento da apelação. Exatamente isso. Se a nulidade supostamente for sanável, vai poder o tribunal proceder aí a que se chama de sanação, portanto, vai sanar aí esta nulidade e vai prosseguir o seu julgamento. Tá? Existe aí uma questão que envolve o parágrafo 4º do 515 com o artigo 560, o 560 do Código de Processo Civil, que trata, versando a preliminar sobre nulidade suprível, o tribunal, havendo necessidade, converterá o julgamento em diligência, ordenando a remessa dos autos ao juiz, a fim de ser sanado o vício. É uma circunstância. Se ele tiver até mesmo que fazer baixar os autos na primeira instância para sanar o vício sanável, sanar o vício, resolver o problema, tá? E aí depois os autos são remetidos novamente ao tribunal. É uma coexistência dessas duas circunstâncias. Se a nulidade sanável puder ser resolvida no tribunal, então é o parágrafo 4º do 515. Se não puder ser resolvida no tribunal, mas for simples e puder ser resolvida com a remessa dos autos para o primeiro grau, o desembargador, o tribunal fará exatamente desta forma e depois se devolverá ao tribunal. Aqui, supostamente, algumas situações de cabimento dessa questão das nulidades sanáveis. A ausência de intimação do Ministério Público, em caso de intervenção aí obrigatória, né? Esqueceu de intimar o Ministério, suponhamos, esqueceram, né? O promotor fica super feliz quando esquecem dele. O promotor é muito vaidoso, eles ficam tristes. Esqueceu, supostamente, de intimar o Ministério Público da sentença. O promotor não falou nada o tempo todo, nem nada, nem estava na audiência, também acontece. Né? Eles sempre assinam o termo da audiência, embora nem sempre eles estejam. Né? E se a gente for obrigar que o promotor esteja todas as vezes, também não é legal. Porque nem sempre eles ajudam. Né? Às vezes eles mais atrapalham. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque é uma questão. Quem aqui é advogado sabe disso. E quem não é advogado e é acadêmico, fique tranquilos, porque um dia vocês vão me dar razão. Vão me dar razão. Já tive caso, eu sempre falo isso, numa ação revisional de alimentos, a alimentanda era maior, né? O Ministério Público já havia, portanto, por cota, falava, olha, não temos interesse na intervenção, porque o juiz mandou para o MP, né? Vai lá, embora o juiz já saiba, a gente também já saiba, manda lá para o MP, você quer intervir no feito. Não tenho interesse na intervenção do feito por tratar-se direito de maior, papapá, acabou, ok. Só para não dizer que não demos oportunidade, né? Aí voltou na audiência, estava lá na audiência, tentando fazer um acordo, conseguindo fazer um acordo. O pai da minha cliente já propondo um valor bem razoável, importante. O promotor estava sentado na ponta da mesa lá, porque estava esperando a próxima audiência, olha para o pai da moça e fala assim, o senhor vai conseguir pagar isso tudo, é? Olhei para ele,
Olhei pro promotor, olhei pro... Aí ele, ai, não sei, será? Eu falei assim, olhei pro promotor assim, pois... Não, seu fulano, eu acho que o senhor consegue, por conta dos seus vencimentos, tal, acho que até dá. É importante para ela nesse momento, tá fazendo faculdade e tal. Eu acho que ela pode ajudar e tudo. Ah, tudo bem, doutor. E o promotor, nossa, vai vendo, hein? Vai... Eu olhei pro promotor, doutor, o senhor me desculpa, assim, quem não ajuda não atrapalha, pô. Eu sei que o ditado nem é esse, mas eu saio desse jeito, quem não ajuda não atrapalha. Hã? Pô, eu falei meio pé, assim, meio, sabe, eu não gritei, né, mas, pô, falei com indignação. Pô, deixa eu trabalhar, deixa eu conquistar o direito da parte que não é nada excessivo, não é nada, ele pode, né? Deixa quem não ajuda não atrapalha. O promotor, na hora, murchou a cara, fez um bico, assim, eu sei que ele podia até ter me xingado, ter respondido, foi até educado, né? Eu também fui, né? Eu também fui. Mesmo dizendo daquela forma, mais ou menos, exatamente isso, eu também fui educado, viu? O promotor não é fácil. Ele pode até pedir desculpa, o senhor me desculpa, mas depois do acordo feito, assinado, né? O senhor me desculpa, né? Enfim. Doutor, tudo bem. Ainda falando com bico. O promotor, quando fala aí com bico, é um negócio. Então, mas acontece. Vocês vão ver. Depois um dia vão me contar a história. Né? Cada um tem um caso com... Veja, dentro dos limites semânticos da palavra, né? Cada um tem um caso com o promotor também. Né? Ou promotora. Né? Enfim, dentro dos limites, né, semânticos da palavra, é essa circunstância. Enfim. Outra situação, irregularidade ou falta de representação das partes. Alguma irregularidade na representação, na procuração, enfim. Falta de habilitação dos herdeiros da parte que já é falecida. Né? Tem que sanar o vício. Você vai entregar o direito para quem já morreu? Veja, não é. Os herdeiros têm que estar habilitados já no processo. Isso é importante. Então vai sanar. Tem que sanar este vício. Tem que ser sanado, né? Veja, e é um vício possível de ser sanado. Olha aqui uma situação até interessante. A não intimação do apelado para oferecimento das contrarrazões. O juiz esqueceu. O cartório esqueceu, sei lá, e não intimaram o apelado para oferecer contrarrazões. Cartório tão rápido, tão bacana o cartório trabalhar bastante. Nem contrarrazões intimaram o apelado, a outra parte, né, para poder apresentar. Não intimaram e mandaram os autos para o tribunal. Desembargador, prudente, né, verificando a regularidade do feito. Aqui, ó. Né, aquele desembargador atencioso, acha pelo em ovo. Né. Olha, não intimaram o apelado para apresentar as contrarrazões. O que ele vai fazer? Intime-se o apelado, fica, portanto, o apelado, né, intimado para apresentar contrarrazões. Deve ser dirigida diretamente ao tribunal. Não precisa nem baixar os autos de primeiro grau. Né, e apresenta diretamente ao tribunal as contrarrazões. Veja, senhores, isso vicia, macula o processo de forma tal que leve à sua anulação? Não. Né? É um vício sanável. Né? Então pode ser sanado. Falta de assinatura no recurso de apelação. Pode acontecer. Eu sempre falo no escritório, se isso um dia acontecer, tem demissão, mas não tem problema. Né? Acontece, pelo menos acontece uma vez só. Né? Uma vez só. O pessoal às vezes peca por excesso. Né? Tem funcionário que já assinou 2 vezes o recurso. Mas deixar de assinar não. Ausência também de intimação do apelante para manifestar sobre um documento juntado nas contrarrazões. O apelante ele é tão bacana, né, que nas contrarrazões junta documento. Se ele juntou um documento nas contrarrazões, porque com a apresentação das contrarrazões, automaticamente o recurso vai para o tribunal. Né? Mas se nas contrarrazões ele apresentou um documento, não tem alternativa. Neste caso, o apelante, se o apelado apresentou isso, o apelante tem que se manifestar sobre aquele documento. Tá? Então nós temos aí algumas circunstâncias aí, complementação de laudo pericial, esclarecimentos do perito, repetição e retificação de laudo pericial. Nesse caso, quando se trata de perícia e tudo, uma complementação, alguma coisa assim, né, que haja necessidade, neste caso não tem alternativa. Nesse caso tem que mandar para o primeiro grau para que se faça, portanto, aí essa complementação. Não recolhimento de custas iniciais. Não, ninguém observou,
ninguém observou, mas não se recolheu as custas iniciais. Não existe pedido de justiça gratuita, não se recolheu as custas iniciais, o cartório não viu nada disso, o juiz também não, a outra parte muito menos, também acabou não vendo, mas o tribunal acabou se verificando. Desembargador prudente, aquele que acha, né, pelo em ovo, né, vai lá e não recolheram custas iniciais. Então vão mandar recolher. Pode? Perfeitamente. Sana um vício. Estou falando de custas iniciais. Não estou falando do preparo, porque o preparo é insanável, leva à deserção, né? Exceto se o motivo o juiz puder relevar. Algumas hipóteses que não se aplica, portanto, à norma, já falei. O preparo não recolhido, acarretando aí a deserção. Julgamento antecipado da lide quando havia requerimento de prova a ser produzida, considerada imprescindível deslindo da causa. É assim, tem uma prova que tem que ser produzida, importante, e o juiz tem que conhecer desta prova porque ela forma o convencimento para que ele possa decidir. O juiz profere o julgamento antecipado da lide. Fala, o feito está maduro o suficiente para eu poder, neste momento, julgar a lide. O que acontece? Adiante, o tribunal, senhores, o tribunal, com recurso de apelação interposto e já o recorrente apontando esta circunstância, o tribunal vai mandar produzir a prova? Não tem jeito. Nesse caso não dá para aplicar, porque esta nulidade ela é insanável. Porque a prova vai ter que ser praticada, vai ter que ser realizada e depois o juiz tem que reavaliar tudo para formar, na verdade, o seu convencimento. Pode até não mudar em nada. De fato, vou proferir nova sentença, vou continuar dando pela procedência, supostamente, tá? Mas ele tem que proferir nova sentença, porque a sentença anterior dele foi anulada. Exatamente isso, por conta do vício. O tribunal reconhece a importância da realização da prova, né, para o desvio do feito. O juiz não poderia ter julgado antecipadamente. Tá? Então, neste caso, nesta situação, não tem alternativa. Este princípio, portanto, ou possibilidade de sanação dos vícios, né, no tribunal, isso não vai ser aplicado, porque não tem cabimento. Vai anular a sentença e o juiz vai ter que, portanto, vai ter que produzir, a prova vai ser produzida, né, e depois ele vai proferir nova sentença. A não intimação prevista no artigo 398 do CPC, quando o documento juntado por uma das partes foi base para a fundamentação da sentença. Qual que é a circunstância? A verdade acabou pairando, na verdade, de um lado só. O documento que foi juntado pela parte, o juiz não deu oportunidade para a outra parte se manifestar. E este documento foi fundamental, foi importante, e o juiz se baseou nele para a formação do seu convencimento e para dispor, portanto, né, a sentença, para dar a sentença lá, proferir a sentença. Neste caso, nessa situação, não tem alternativa. Né? Não dá por simplesmente manifesta a outra parte para aquele documento que o juiz tomou como fundamental para decidir. Não pode. Nesse caso, não se aplica aí a possibilidade de sanar aí o vício ocorrido. Esse vício, portanto, aí é insanável. Ok? Então, nós temos aí esta circunstância que são aspectos, portanto, importantes do recurso de apelação. Tem um recurso de agravo. Recurso de agravo, e eu tenho um carinho muito grande pelo recurso de agravo, que em momentos importantes da minha vida como professor, da minha vida no magistério, o recurso de agravo, né, esteve presente. Nas aulas testes que eu tive que fazer em algumas bancas para poder ingressar, né, em algumas universidades, para poder lecionar, eu falei sobre recurso de agravo. Então eu guardo boa recordação e eu gosto aí desse recurso. Os meus alunos sabem, em todas as provas eu pergunto sobre de recursos, todas as provas, quando eu uso recurso, todas as provas eu pergunto sobre recurso de agravo. Né? Recurso de agravo. Não estou avisando que eu vou perguntar, né, sobre recurso de agravo, mas é uma grande chance. É uma grande chance. E também o recurso de agravo, eu guardo boas recordações, até mesmo do próprio tribunal, de ter conseguido, por via de recurso de agravo, ter conseguido aí grandes vitórias, importantes vitórias, lógico, né, para a minha recordação, né, e para o próprio cliente. É o recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida, portanto, no processo. Ele tem um caráter endoprocessual, né, decisão de caráter, portanto, natureza interlocutória. É isso. Tá? Não cabe
Não cabe recurso de agravo, lá do acordo, não é essa a situação, né? Cabe, portanto, de decisão interlocutória, tá? Interlocutória. A decisão interlocutória é aquela decisão, portanto, proferida no curso da lide, no curso do processo, né? No curso do processo, e que, na verdade, acaba prejudicando a parte, né? Acaba impondo, portanto, um gravame, um prejuízo, né? Esta, portanto, é a decisão interlocutória. Se for, na verdade, uma manifestação judicial, mas não impuser prejudicialidade nem nada, foi simplesmente ordinatória para andamento do feito, é despacho, né? Do despacho não cabe recurso, né? Exceto a circunstância dos embargos de declaração para a parte da doutrina, né? E se não impuser gravame a ninguém, é despacho, né? Agora, se tiver um cunho decisório, for no curso da demanda, é decisão interlocutória. O juiz profere naquele chamado despacho saneador, que na verdade de despacho não tem nada, que a natureza jurídica é de decisão interlocutória, né? Indeferindo a produção de prova pericial, supostamente. Não está prejudicando quem acha que tem que ter prova pericial? Sim, vai poder recorrer, recurso de agravo. Exatamente isso. Agora, vejam, na sistemática processual, o recurso de agravo que é regra hoje é o agravo retido. Este é a regra. Antigamente a parte tinha a escolha, né? Mas hoje não. Hoje a própria norma acaba colocando, portanto, como regra o agravo retido. Coloquei ali que o despacho não tem aí de recurso, tal, aqui depois a gente volta nisso aí. Temos algumas modalidades. Agravo de instrumento, agravo retido, agravo regimental, agravo de decisão ou despacho denegatório de segmento de recurso especial e ou extraordinário, né? Essas são aí as modalidades. No artigo 522, e a norma processual começa a dispor sobre recurso de agravo a partir do 522, fala o seguinte: das decisões interlocutórias, circunscreve, portanto, de qual natureza tem que ser a decisão recorrida, né, que será por recurso de agravo. Caberá agravo no prazo de 10 dias, na forma retida. Assim, decisão interlocutória, ok? Recurso de agravo, e vai ser na modalidade retida. Trata, portanto, de forma geral. Depois, especializa. De que forma? Dizendo o seguinte: salvo quando se tratar de decisão suscetível a causar à parte lesão grave de difícil reparação. E aqui também completa, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos seus efeitos, né? E a apelação, em que a apelação é recebida e quando será admitida também aí a interposição do agravo de instrumento. Então veja, qual que é a ideia? Recurso de agravo, regra, retido, tudo é retido, salvo exceção, quando da decisão for suscetível de causar à parte lesão grave, difícil reparação. E aí, o que é lesão grave, difícil reparação? Eu costumo sempre falar, para mim, dentro de uma circunstância de ordem processual, lesão grave, difícil reparação pode significar uma coisa, pode ser uma coisa naquele contexto. Outra pessoa, verificando a mesma situação, pode não achar que aquilo é lesão grave, difícil reparação. De uma mesma situação. Embora o código dispusesse e dispõe desta forma, veja, lesão grave, difícil reparação, não circunscreve ou não diz qual a consideração para lesão grave, difícil reparação. E é muito difícil de fazer isso. Deixa de cunho, portanto, amplo, cunho aberto. Vai da consideração de cada um aquilo que há de entender por lesão grave ou difícil reparação. Exatamente isso. Portanto, sempre quando nós vamos interpor um recurso de agravo de instrumento, eu vou falar lá do cabimento, né, do recurso de agravo de instrumento, vou trazer, portanto, a circunstância da lesão grave, difícil reparação. Exatamente isso. E olha, isso aqui, tinha que ser mesmo, de fato é agravo de instrumento, só pode ser isso aqui, por conta da lesão grave, difícil reparação. Justifica o fundamento, assim por diante. Exatamente isso. Tá? Por quê? Porque senão, o recurso chegando no tribunal, o desembargador vai poder, verificando que não é caso de agravo de instrumento, tinha que ter sido agravo retido, ele converte
o agravo de instrumento em agravo retido e manda baixar o recurso para o primeiro grau. Me adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. E eu continuo achando que é caso de lesão grave de difícil reparação. O desembargador está errado, se equivocou. Ele julgou o recurso de agravo? Não julgou. É uma decisão de cunho interlocutório, decisão interlocutória no recurso. Então, dessa decisão interlocutória, eu vou interpor outro recurso de agravo. Aí é o agravo regimental. Verifico, portanto, no regimento interno do tribunal esta possibilidade e interponho o chamado agravo regimental. Neste caso, vai lá, portanto, para a Câmara poder decidir. No passado, o que estava acontecendo? O desembargador, como dispõe a lei, convertia agravo de instrumento em agravo retido. A parte recorrente indignada acabava interpondo agravo regimental. Ia para a Câmara para poder decidir sobre o agravo regimental. O que a Câmara estava fazendo? Desprezavam o agravo regimental e julgava direto o agravo de instrumento. Dava como prejudicado o agravo. O agravo regimental não era para que a Câmara julgasse o agravo de instrumento. Otimizavam na Câmara. Vamos deixar de lado o agravo regimental, nem vamos entrar no mérito do agravo regimental. Já vamos julgar o agravo de instrumento. Ao invés de ter que julgar o regimental para depois, dando provimento, julgar o agravo de instrumento. Então, dentro dessa circunstância, dentro dessa situação, o que nós tínhamos? O que nós tínhamos, na verdade? O que nós tínhamos? Veja, a Câmara deixava de lado o agravo de regimental e julgava o de instrumento. O desembargador relator falou: escuta, vocês estão me desprivilegiando. A norma me dá um poder de converter o instrumento o agravo de instrumento em agravo retido, e eles interpõem agravo regimental, e vocês chegam aqui, fingem que a minha decisão nada valeu e julga direto de instrumento? Que história é essa? Então, por conta dessa circunstância, ao longo do tempo, foi reformulado o pensamento. Então, passou-se, na verdade, o quê? Não, tem razão, relator. Vamos julgar primeiro o regimental, para depois, se for o caso, julgar o agravo de instrumento. E assim se consolidou exatamente, né, no tribunal. Algumas câmaras, na verdade, até mesmo para otimizar, julgam o regimental ainda, mas muito rápido, porque vão julgar o instrumento. Ou seja, dão provimento ao regimental e já vão direto depois para o agravo de instrumento. Exatamente isso. Mas a ideia é exatamente esta. Hoje nós temos aí esta é a situação. O agravo retido, ele é regra, ele fica retido, portanto, nos autos, né? Retido nos autos, né? Exatamente isso. E este agravo retido, para ser, portanto, conhecido e julgado no tribunal, quando da interposição do recurso de apelação, em preliminar do recurso de apelação, o recorrente, o apelante, que também interpôs o agravo retido, tem que dizer, olha, deve ser julgado em primeiro lugar o agravo retido. Então, ó tribunal, antes tem que julgar o agravo retido. Tem que dizer em preliminar de apelação. Exatamente isso, é requisito, porque se não fizer esta reiteração, se não for feita, automaticamente eles não vão conhecer e julgar o recurso. É exatamente isso, né? É exatamente desta forma, tá? Exatamente desta forma. Então, dentro desta sistemática, dentro dessa situação, isso acaba sendo importante. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas doutor Zaquimi, e se por acaso, entrega lá para o Wagner, Wagner, usa a minha aqui, ó. Por acaso, porque o Wagner está tirando umas fotos, né, com o celular. Então aí, ó, já pode usar a minha máquina, viu? É a máquina jurídica. Você aperta, aparece processando. É um negócio bacana, entendeu? Não é para qualquer um essa máquina, entendeu? É só para gente da área jurídica, né? Não aparece lá assim, não aparece em operando, não. Aparece o quê?
processando. A máquina é nossa, né? É da nossa classe, certo ou não? É daqueles que militam na área jurídica. Negócio bacana. Eu até esqueci, eu vou fazer um ofício em nome da casa, a empresa, para poder agradecer. Né? Exatamente isso. Né? O pessoal fala, meu Deus, quanta coisa, né? Qual a circunstância, portanto, que nós temos? Veja, agravo retido interposto vai ficar retido nos autos. E fica lá, nas páginas seguidas. Não é autuado, apenso, nem apartado, não. Vai ter a sequência normal das folhas ali. Tá? Fica lá. O processo continua. E aí, outro, pode ter 2, 3, quantos agravos retidos você quiser. Né? Não tem preparo, não tem nada, não tem problema. Né? O agravo de instrumentos tem que recolher. Né? O retido não. O retido não. E uma situação também importante. E as pessoas falam, mas, professor Zacchini, só se o apelante também for o agravante, é que vai reiterar lá em preliminar. E se, na verdade, o agravante não for o apelante? Encontra razões ao recurso de apelação, o agravante daquele agravo retido vai, em preliminar, reiterar pelo julgamento do agravo retido. Mas verifica também, né, se o provimento daquele agravo retido não vai te prejudicar, porque você ganhou tudo. Né? Então, avalia. Né? Avalia. Então tem que... Né? Você colocou agravo retido, somente retido, porque o juiz não ouviu aí 2 testemunhas. Né? O tribunal decide que tem que ouvir. As 2 são desastrosas para você. Né? Ele vai dar provimento, vai anular a sentença, não adianta nada. Então tem que tomar cuidado, tem que verificar a oportunidade. Né? Se é oportuno, necessário realmente ou não. Prazo, portanto, já coloquei dos 10 dias. Forma escrita ou oral. Essa é a situação, portanto, que o próprio Código acaba dispondo, porque em audiência, o agravo, ele é feito, portanto, vai ficar retido, e ele é feito de forma oral. Excelência, eu quero recorrer. Né? Eu quero recorrer, agravo retido. Os juízes adoram isso, porque não leva tempo nenhum, nem nada. Né? Só uns 20, 30 minutos. Né? O problema é dele, certo ou não? Se ele está errado, eu estou dando uma chance para ele, né, reconsiderar, se retratar. Né? Aí eu falo lá, portanto, as minhas razões, portanto, do agravo que ficará retido. Essa é a situação. Também pode ser, né, o agravo retido de forma escrita. Eu interponho, portanto, o agravo e mando juntar lá nos autos. Exatamente isso. Depois, num outro momento. Essa é a ideia. Agora, tem gente que fala o seguinte... nas decisões proferidas em audiência, só cabe agravo retido. Isso que fala a norma, ok. Será que não caberia agravo de instrumento? Há quem comungue da ideia que tem cabimento o agravo de instrumento das decisões proferidas em audiência, justificando, na verdade, por conta do 522, suscetível de causar à parte lesão grave, difícil reparação. Se houver esta justificativa, for bem fundamentada, eu comungo dessa ideia também. Já verifiquei, na verdade, posição doutrinária, comungo nesse mesmo sentido, né? E jurisprudência também que verifica a oportunidade, porque, de fato, aquele era o melhor momento. Muito embora a norma fale que das decisões proferidas em audiência só cabe o retido, você vai contra aquele dispositivo legal, possibilitando a interposição do agravo de instrumento, justificando naquilo que é a segunda parte do 522, né? Em que pese a norma fale que na audiência só cabe o retido. Olha essa situação aqui, né? Sai fora do parâmetro que o legislador pensou somente em fixar. E por que as situações? O legislador, quando passou pelas reformas processuais, e notadamente também na questão dos recursos, a ideia era afunilar, restringir, diminuir a atividade recursal. O legislador, na verdade, quis atacar né, o recurso, ao invés de atacar exatamente a falta de estrutura do aparelho judiciário, né, falta de funcionários e tudo, para poder, na verdade... dar andamento normal e célere aos feitos.
quis atacar cerceando, restringindo, afunilando, diminuindo a possibilidade de recurso. Isso sempre foi muito questionado. Então, por isso que essas circunstâncias a gente vê muitas vezes em caráter ou de forma um pouco relativa. Tá? Exatamente isso. Falei que depende de reiteração, agravo retido, no recurso de apelação em preliminar ou aí nas próprias contrarrazões. Interposto o agravo retido, será ouvido o agravado, prazo, portanto, de 10 dias, podendo o juiz, em seguida, retratar-se daquela decisão. Agravo retido, ele vai ouvir, portanto, a outra parte no prazo de 10 dias, prazo de 10 dias, se for em audiência, ouve na hora, e vai, portanto, poder se retratar. É uma possibilidade. E às vezes acontece, viu? Acontece. Juiz muito consciente, e aí excelentes juízes, olha, de fato eu errei. Analisando melhor o processo. Para a formação exata do meu convencimento, para que eu possa decidir dentro dos limites dispostos na petição inicial, eu tenho que fazer perícia. Porque não é só dar procedência ou não na ação, mas fala-se, na verdade, da extensão do dano, que só será medido, só conseguirei saber dessa extensão através da perícia. Então, eu vou determinar a perícia. Tem juiz que se retrata.